Boa noite. Boa noite. Parabéns. Todo mundo sabe que você é de Santa Catarina, a jornalista mais pauteira de todas, que consegue encontrar pessoas fantásticas como o Leandro Puchalski. Tempo é esse que a gente está passando. É mesmo. Nossa, e esses últimos 2 anos mesmo, assim, ó, foi muito extremo o negócio. As mudanças climáticas estão cada vez mais acentuadas. Então a gente foi pesquisar, a gente está sempre pesquisando, né, Gleidson? Por isso a necessidade de um especialista. Gente, é muito difícil. Na verdade é fácil e ao mesmo tempo difícil. Tu sabe o que fazer, mas é muito difícil a gente chegar a um consenso, né, mundial e fazer esse globo ficar melhor, mais saudável, né? E, consequentemente, o clima, né? Vamos lá. E por que a gente trouxe, né, um meteorologista? Porque a gente falou assim, quanta coisa aconteceu, né? E do ano de 2020 foi considerado o ano mais quente da história. Teve ciclone bomba em Santa Catarina, que completou um ano e meio. Né? Mais de 40 cidades do sul registraram neve com frente fria. Então foi uma das neves mais fortes que aconteceram. Essa chuva de poeira, que já aconteceu aqui em Goiânia, eu estava aqui nessa janela, nesse vidro fumê, eu não tinha percebido. Aí depois eu assisti na televisão que o meu bairro onde eu trabalho teve sim a tempestade de poeira. E aconteceu aí em São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, possibilidade de acontecer em Santa Catarina. Se eu tiver errado, Puchalski vai puxar a minha orelha. Não, até deixa eu te falar sobre isso. Tem o Floripa Mil Grau, que é um canal, assim, engraçado, que fala sobre as notícias de forma cômica, assim, né? E ele falou, né, já teve nevasca, já teve ciclone, já teve, né, enchente, agora vai ter chuva de poeira. O que é isso, Santa Catarina? Aí a gente chama assim, o que é isso, Puchalski? Tem que falar, o Puchalski vai explicar pra gente, né? Vão assustar, porque eu fiquei assustada, tá? Fiquei bem assustada com as minhas pesquisas. Mas o tema é pra assustar. Sério mesmo, não dá nem pra rir. Não dá. Depois o Puchalski vai dizer pra gente como chegou nisso, né? Mas eu fui procurar informações, né? E descobri que em agosto passado, a ONU divulgou um relatório, olha só, como é pouco divulgado, né? A imprensa devia divulgar mais, né? Eu procurei 2 matérias, aí fui mais pro internacional e achei mais coisas, tá? Aí foi divulgado sobre mudanças climáticas, assim, estarrecedoras, triste, desesperadoras. Sabe o que aconteceu? Desde que a gente descobriu os combustíveis fósseis, né, para usar nas máquinas, na era industrial, né, isso em meados do século XIX, eu acho que foi isso, né, mais ou menos, né, esse tempo todo aí que a gente está usando os combustíveis, o petróleo, né, aí esses que emitem muito CO2, assim, né, que fazem um efeito estufa, que fazem aquecimento. Pois é, gente, desde que a gente começou a usar exacerbadamente, né, os combustíveis fósseis, a temperatura do globo aumentou 1 grau. E adivinha o que a ONU declarou em agosto? Até 2030, ela vai aumentar mais 0,5. Então vai ficar 1,5 maior a temperatura do que antes da era pré-industrial. Aí vocês me perguntam assim, mas 1 grau e meio é pouca coisa. Queridos inocentes! Gente, vocês sabem que está acontecendo isso tudo? É por causa desse 1 grau. Vamos chamar o Puchalski, porque ele tem que explicar. Eles não vão confiar em mim, mas eles vão. Vamos chamar quem entende do assunto. Quem entende do assunto e vai explicar. Né? Só que ele não pediu. Chama o Leandro aí. Leandro, onde você tá? Sim, ele. Achei. Dá um oi, Leandro, pra gente aí na mensagem. Já entrei. Lembrando que eu e a Paty, a gente não é especialista em nada, né? A gente trabalha na comunicação, mas a gente gosta de chamar quem sabe de tudo, que é esse cara maravilhoso aí. Chegou o nosso entrevistado, Leandro Puchalski. Posso te apresentar? Opa! Tudo bem? Porque o homem... Obrigado pelo convite, vai lá. Nossa, nós que agradecemos de coração. A gente vai se aproveitar de ti, né, por acaso, né? Porque tu já viste a introdução do negócio, né? É pergunta atrás de pergunta. E quem perguntar também, quem entrar e perguntar, a gente vai levando e vai te questionando também, tá, Leandro? Tá. Então, assim, pra quem não conhece, Santa Catarina toda conhece esse homem. Todos os dias na TV.
Leandro Puchalski, todo mundo, até no Instagram. E aí, Leandro? E aí, Puchalski? Como é que vai? Cadê o sol? Quando é que vai aparecer, parar essa chuva? Quando vai parar o frio extremo, né? Então, assim, ó, só que, cara, ele tem uma experiência, uma bagagem, além de um estudo, né? Profissional top. Ele é meteorologista por formação pela Universidade Federal de Pelotas, tá? Ele é mestre em agrometeorologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele começou sua trajetória no Canal Rural e apresentador do Tempo. Hoje, ele é um apresentador do Tempo, do jornal afiliado da Globo aqui em Santa Catarina. Então, todo mundo conhece ele, porque todo mundo vê ele todos os dias. Né? O pessoal, o Gleidson, quem é o Leandro? Ah, você vai conhecer. Agora já foi eu tô apresentando um monte de gente legal pro Gleidson, porque de lá, o pessoal também, eu também tô conhecendo muitas pessoas legais de lá também. Gleidson, Leandro Puchalski. Leandro Puchalski, seja bem-vindo à nossa versão, seja bem-vindo por aceitar um convite de dois malucos, mas dois malucos consistentes. E aproveita que seu olho é azul e o meu também, olha só pro meu olho e responde essa pergunta aqui, ó. Quem é você, querido? Gente, muito obrigado pelo convite aí. Pô, é sempre um prazer poder conversar, né, sobre aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente ama verdadeiramente, né? E é tão legal a gente receber uma proposta assim, de trabalho, de conversar numa live assim, descontraída como a de vocês e falar sobre um assunto que é muito importante, né? Vocês estavam falando aí do relatório do IPCC e tudo mais, né? Tem um meteorologista americano que diz que as mudanças climáticas, o aquecimento global, ele precisa ser conversado no dia a dia das pessoas, pela gravidade. Hoje em dia a gente nem usa mais mudanças climáticas, né? Hoje em dia o termo é emergência climática. Né? Alerta. Alerta. Tá, alerta total. Tá, mas quem que eu sou, né? Eu sou isso aí, né? Eu sou um mero meteorologista, né? Pai de 3 filhos, 3 manezinhos da ilha. Ai, que legal. Apesar de eu ser do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcho de Pelotas. E ainda tem sotaque ainda, né? Ainda tem sotaque, né? Tem. Sabe que quando eu tô aqui, o pessoal diz que eu tenho sotaque de gaúcho. Quando eu vou pro Rio Grande do Sul, o pessoal diz que eu tô falando que nem catarinense. Então, eu já tô meio perdido, não sei mais qual é o meu sotaque. Mas assim, eu sou gaúcho, sou de Pelotas, quase lá na fronteira com o Uruguai, lá no extremo sul do Brasil, né? E aí vim daqui para Santa Catarina em 2008, tive 3 manezinhos, então, aqui da ilha, né? O Theo, o Joaquim e o Rafael. O Joaquim com 12, que fez ontem aniversário, inclusive. Ah, parabéns! Parabéns! O Rafael, que é o do meio, tá com 8, e o Theo, que vai fazer 5 agora em dezembro. Isso sou eu. Às vezes quando a gente tem filho, né, a gente é mais pai do que qualquer outra coisa, né? Então me apresento dessa forma. E outra, eu gosto muito de futebol e claro, não tenho que me apresentar como um gremista desde piá, como se diz no Rio Grande. Tem que perguntar, esse piá já sonhava com essa profissão? Porque eu não entendo. Gente, como é que se torna um meteorologista? É muito difícil, né? Tu não vê assim diariamente, assim, desde piá tu sonhava com isso? Não tem essa história bonita, não tem nada disso. Com 3 anos eu olhava para o céu, fazia desenho das nuvens, com 4 anos olhava a estação meteorológica, não tem nada disso, não. Era uma criança normal lá, brincava simplesmente assim. A meteorologia surgiu aqui para mim, na verdade, quando eu fui fazer curso de meteorologia, na faculdade de meteorologia, lá em 92, faz alguns bons anos, o meu irmão, que é mais velho, 2 anos mais velho, inventou de fazer engenharia de alimentos. Né? E aí eu lembro que os meus parentes perguntavam para minha mãe assim, o que esses piá querem fazer? Um quer fazer meteorologia, o que é isso? Como é que eles vão viver disso? O outro quer fazer engenharia de alimentos. Vai fazer direito, meu filho, vai fazer medicina. Não, engenharia. Exatamente. E assim, eu fui para a área da meteorologia, porque naquele período ali dos 15 aos 17 anos, que a gente começa a pensar no que eu quero fazer, né? Mais profundamente, óbvio, eu comecei a procurar alguma coisa assim. E eu sempre fui muito ruim de português, né? Sempre fui muito ruim disso. Eu sempre gostava muito de matemática, né? Sempre gostei muito. Então, assim, procurava alguma coisa da área das exatas.
E aí comecei a investigar. Lá em Pelotas tem a Universidade Federal de Pelotas, onde me formei, né? Tem uma série de cursos e tal, e comecei a procurar isso. Aí eu estava em dúvida em três cursos, nada a ver um com o outro. Meteorologia, nutrição e engenharia agrícola. Olha só, nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí fui descartando, né? Nutrição eu já vi que não tinha nada a ver comigo. A engenharia agrícola eu não gostei muito do que o profissional, com todo respeito, claro, né? Extremamente importante, mas não era para mim o que fazia depois da faculdade, né? Onde ia trabalhar e tal. E aí eu fui investigar um pouco a questão da meteorologia, vi que tinha muita física, tinha muita matemática e tal. Isso aí eu gosto. E aí comecei a cursar o curso de meteorologia. Posso fazer uma confissão aqui, talvez eu até contar um pouco contra mim, mas posso fazer? Adoro, pode falar quantas Claro. você quiser. Vai. Só uma não, fala umas 10 aí que a gente vai vender, Tá, só para vocês dois. E aí, dos motivos que eu estava ali com 18 anos, né, no ano que eu ia fazer 18 anos, faço aniversário em setembro, e tinha que me alistar no Exército, né, tinha que me apresentar no Exército, e não queria servir. Aí eu disse, eu vou fazer meteorologia, porque meteorologia, a procura era menos de 1 por vaga, sabe? Era só não zerar as provas que você entrava, né? Eu vou fazer meteorologia mesmo, vou entrar lá para escapar do Exército e vou entrar lá. Aí fui, me apresentei, e o cara perguntou para mim, se tu quer servir? Eu disse, não quero servir. Ele disse, mas por que tu não quer servir? Porque eu entrei na faculdade, eu quero estudar e tal. Daí o cara disse, isso não é problema nenhum, tem vários aqui que servem, que estudam, pode fazer os dois. Disse, mas não dá, porque tem aula de manhã, tem aula de tarde, não sei o que. Disse, vai, dá sim. Pode passar ali pra frente ali, que tu vai continuar, ver se vai servir ou não. E aí eu acabei sendo dispensado por outro motivo. Então, um pouco a minha história... Mas que tentativa de migué, hein? Que migué, hein? Então, a minha história com a meteorologia não tem nada de glamour, não tem nada de história. Eu sonhava com meteorologia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que de médico e louco todo mundo tem um pouco. A gente descobriu algumas lives atrás que tem gente que é arquiteto também, um pouquinho. E meteorologista todos nós somos, né? Todo mundo olha para o céu e sabe que vai chover. Mas ninguém sabe que bicho é esse, né? Então, o que é meteorologia? Explica pra gente. Pois é, a meteorologia, né, ele é uma faculdade que hoje em dia já tem mais espalhadas aí pelo Brasil, né? Aqui no sul do país nós temos em Floripa, na UFSC, né, o curso bacharel em meteorologia. A gente tem no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em Pelotas, depois tem em São Paulo, tem algumas no norte e no nordeste do Brasil. E a meteorologia, ela é a aplicação da matemática, a aplicação da física, na verdade, com base na matemática, né? Então, você vai estudar basicamente isso, né? Estatística, matemática, vai fazer 5, 6 cadeiras de cálculo, 5, 6 cadeiras de física, né? Você vai ter uma base muito forte nisso para depois entrar na parte mais profissionalizante, né? Então, por quê? Porque a gente trabalha com a questão física mesmo, tentando simular os fenômenos meteorológicos, né? Seja eles quais forem, né? E a partir daí, o estudo da atmosfera. Então, o meteorologista, ele vai trabalhar basicamente isso. Claro, como qualquer profissão, existe 200 opções de você trabalhar na área de meteorologia, né? Eu especificamente entrei nessa área de previsão do tempo, mas tem a questão da previsão climática, tem desenvolvimento de modelos de previsão, tem meteorologia aeronáutica, agrometeorologia, meteorologia marítima, e tem uma série de fatores. Mas no meu caso, que é previsão do tempo, a gente trabalha numa camada da atmosfera, né? A camada mais próxima da atmosfera, onde acontecem os fenômenos meteorológicos. E a gente estuda isso, basicamente, e aí uma série de ferramentas para fazer a previsão. Trem difícil, né? Maravilha. Agora eu vou te dizer que há um tempo atrás eu sempre errava o nome da tua profissão. Sempre. Resultado, né? Eu fui procurar, porque, curiosidade, eu fui procurar para saber, né, qual era a fonte, porque eu sou da área, eu tenho formação em jornalismo e letras. Pra tu ver como eu gosto um pouquinho, né, da área. Então eu fui procurar e descobri que toda vida que eu falasse meteoro, sempre tem que meteoro, tem que partir do meteoro. Me explica pra gente, porque tudo parte do meteoro, né? As palavras todas relacionadas, né?
Porque antigamente tudo que vinha do céu era um meteoro, né? Então estava relacionado com isso, inclusive os hidrometeoros, que é a questão mais da meteorologia que a gente estuda, né? Mas há muitos anos atrás, né, tudo que vinha do céu era meteoro. Então a gente entra nessa linha, né, do prefixo meteoro, então é meteorologia, meteorologista, né, e não meteorologista ou meteorologia. Meu Deus, não, e às vezes eu me atrapalho, né? O Gleice pegou no meu pé, não pode falar o nome. Não, mas é tranquilo, tu sabe que o CREA que regulamenta a profissão de meteorologia, nós somos ligados ao CREA, né? E eu recebi a carteira do CREA, carteira profissional, escrito meteorologista, então... Tá brincando com isso, Jesus. Não, aí já é demais. Leandro. Eu vou lá reclamar. Mas é uma profissão Leandro, falando antiga, de meteorologia... Né? Oi? Pode falar. Falando de meteorologia, Leandro, eu lembro que eu morei em Dublin durante um ano, uma ilhazinha lá em cima, né, do lado da Inglaterra, e lá a previsão de tempo não funcionava. Não funciona. Sabe, assim, pode... Inclusive, é uma questão de horário mesmo, né? Você ligar a previsão de tempo no celular, tá dizendo no teu telefone que tá um sol rachando, sendo que tá chovendo. E alguns lugares é difícil de prever. Como que acontece esse monitoramento? Algumas regiões são mais favorecidas com a previsão, outras não? Sim, tem um pouco essa relação, né? Para que vocês entendam como é que a gente chega e diz assim, amanhã vai dar sol, né? Ou amanhã vai dar chuva. A gente faz um monitoramento das condições da atmosfera. Então a gente tem que entender como a atmosfera está se comportando, por exemplo, agora à noite, pegar todos os dados possíveis, e aí você consegue prever o que vai acontecer nas próximas 12 horas, 24 horas, 48, 76. Então você precisa ter uma grande e uma boa qualidade de observação meteorológica, né? Então você tem as estações meteorológicas, né, em superfície, onde vão medir vento, pressão, umidade, temperatura, tudo em superfície. E você vai ter outras ferramentas, como um balão meteorológico, por exemplo, onde você solta um balão com um sensor e esse balão ele vai subir na atmosfera até determinadas camadas dela e ele também vai coletar dados, desde temperatura, umidade que tem nessa atmosfera e por aí vai, né? Você tem as imagens de satélite, que são algo, eu acho que mais né, que as pessoas estão mais acostumadas, né, que aparece muito nas TVs, que é um monitoramento do satélite mesmo, de cima de uma determinada região, onde a gente consegue determinar o tipo de nebulosidade que está numa região, inclusive com uma série de imagens que normalmente é de 15 em 15 minutos, você tem o deslocamento dessas nuvens. Então é uma outra ferramenta que você utiliza. Imagem de satélite é sempre passado, né? Mesmo que seja de 15 em 15 minutos, é o que aconteceu na atmosfera 15 minutos atrás, né? Mas você tem uma ideia do tipo de nuvem, se ela está carregada, se ela não está, se ela está se desenvolvendo, se ela está perdendo força, se ela está avançando para uma região ou para outra. A gente analisa isso. E tem o que desenvolveu muito a meteorologia ao longo dos últimos anos, que são os modelos numéricos de previsão do tempo. O que é isso? É aquilo que eu falei, são equações matemáticas com base na física, jogada em supercomputadores, né, que são os modelos, um programa de computador, né, e que são abastecidos por esses dados que eu falei, de observação. E aí joga no supercomputador, o supercomputador ele roda o modelo e ele diz, perante o que você me informou do que está acontecendo, ele vai fazer a análise da pressão do ar, da altura geopotencial, né, que é a camada da atmosfera, da temperatura, dos deslocamentos dos sistemas meteorológicos. Dentro de tudo isso, a função do meteorologista. Aí o meteorologista ele vai lá e vai analisar todos esses dados e aí ele vai dizer, vai por aqui, vai acontecer tal coisa, ou vai acontecer sol, ou vai acontecer chuva. É mais ou menos por aí. Então, assim, o que precisa para ter qualidade na previsão do tempo? Basicamente duas situações. Boa observação meteorológica, porque se você observar errado, você vai entrar com esses dados no supercomputador com dados errados, que não representam o que está acontecendo na atmosfera, e você, portanto, já vai ter um vício ali, um erro. E uma boa análise do meteorologista. O meteorologista ele precisa ser
um bom analista desses dados para ele poder traduzir para as pessoas o que vai acontecer, né? Então, assim, eu sempre faço uma comparação meio né? Mas eu acho que dá para entender, assim, como um médico, né? Quando a gente vai no médico, a gente diz para ele, eu estou sentindo dor de cabeça. Ele vai dizer, eu preciso de dados, eu preciso que tu faça esse e esse exame, porque ele vai fazer o teu diagnóstico. É o que a gente faz quando a gente observa, diagnóstico da atmosfera. Depois, com base nos dados, nos exames, ele vai dizer, você precisa fazer tal coisa para que você melhore daqui a 2 dias. É o prognóstico. É a previsão que você vai melhorar. Então, se o exame que a gente faz está errado, a previsão do médico vai estar errada. Né? Então, é mais ou menos um comparativo sem graça, mas me diz uma coisa assim, não, é bem complicadinho, é muito complicado. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando tu entrou na profissão, já tinha toda essa gama de tecnologia? Porque tu falou só em tecnologia, tu percebeu como né, o tempo hoje é tecnológico. Então, sim. Né? Quando tu entrou, como é que era? Porque, por exemplo, joga no... Como que tu antes, né, no tempo, antes sem a tecnologia, como é que se fazia, cara? Bem complicado. É porque, inclusive, complementando a Paty, nós, seres normais, né, vamos dizer assim, né, do dia a dia, a gente viu as tecnologias evoluírem num espaço curto de tempo. Né? Então, assim, a gente já estava adulto já e o telefone ainda era de tecla, né? E aí depois a gente viu várias tecnologias jorrando na nossa cara. Na meteorologia, como que funcionou essa evolução? Foi um divisor de águas, né? A qualidade hoje da previsão meteorológica, ela é basicamente em cima da tecnologia, né? Fazer meteorologia é algo bastante caro, muito caro, porque você precisa de muitos equipamentos, né? Só para você ter ideia, você precisa de um satélite meteorológico, por exemplo. Você tem que jogar um satélite em órbita. Imagina aí o custo, né? O Brasil até hoje, né, tenta colocar um satélite em órbita, né? Esses modelos de previsão que eu falei, supercomputadores, é extremamente caro, né? De desenvolver isso também leva tempo, né? Então, assim, a tecnologia ela é a grande aliada da meteorologia, né? Mas respondendo como era quando eu comecei lá em 99, 2000, né? 20 anos atrás. Assim, era muito diferente, mas voltando um pouquinho mais, quando eu estava na faculdade, os meus professores, né, que trabalhavam ali no final da década de 70 para a década de 80, eles me diziam assim, olha, Leandro, naquela época, no início dos anos 80, até a gente conseguir coletar todos os dados, fazer toda a observação, para depois plotar à mão, não tinha supercomputador, plotar à mão, para ver aonde estão os sistemas meteorológicos, para onde eles vão, a gente terminava de fazer a previsão do dia às 4 horas da tarde. E aí corria para as rádios para divulgar a previsão do dia, porque não tinha essa rapidez da informação, da tecnologia. Da noite, né? Praticamente da noite. Da noite. Exatamente. Sim. E aí, quando eu comecei, a gente tinha mais dificuldades. Assim, as imagens de satélite, por exemplo, era de 30 em 30 minutos, às vezes falhava, então você tinha a imagem de satélite de 1 hora atrás ou de 2 horas atrás, então imagina, está avançando uma tempestade, você sabe que ela está no centro do Rio Grande do Sul, tá? A 1 hora atrás, e aí você fica 2 horas sem receber uma imagem de satélite, você perdeu esse deslocamento, aí quando você recebe a informação, ela já está em Santa Catarina. Entendeu? Então, era difícil, é mais complicado. Eu vou falar de Santa Catarina porque é onde eu trabalho e o sul do Brasil, onde as coisas acontecem muito mais, né? Em termos de variação do tempo. Né? A gente até pode falar sobre isso. Mas, assim, a gente não tinha radar meteorológico, por exemplo. O radar meteorológico é uma ferramenta extremamente importante para uma previsão de curtíssimo prazo. Se você me perguntar, por exemplo, o que vai acontecer daqui a 1 hora, numa região que está chovendo, eu preciso de um radar meteorológico. E a gente não tinha radar meteorológico. Tinha um ali, que até hoje tem da aeronáutica, mas não é especificamente para meteorologia. Hoje, em Santa Catarina, a Defesa Civil ela tem 3 radares meteorológicos espalhados no estado, fazendo a cobertura de quase 100% do estado catarinense, entendeu? Então, assim, essa tecnologia avançou muito. E a rapidez da informação também, né? Hoje em dia, muito mais rápido. Hoje em dia, a gente recebe dados dessas estações meteorológicas, dados online, né? São dados coletados no celular, né? Pelo celular. E aí eu ia te perguntar... eu ia te perguntar isso, como é que tu faz esse teu trabalho? É tudo online? Tu pega os dados? Como é que tu trabalha nesse sentido?
Assim, eu na NSC-TV eu tenho 2 trabalhos, né? Eu, como meteorologista, porque eu que gero a informação que vai para o ar, né? Então eu faço todo esse trabalho que eu te falei, observação do que está acontecendo, vejo modelos de previsão, tudo mais, até achar a previsão, e depois a divulgação como um apresentador, né? Então, assim, mas hoje, com a internet, com tudo mais, hoje em dia o meteorologista ele consegue trabalhar, de uma certa maneira, em casa, com o uso da internet. Claro que não é o 100% ideal, né? Mas os centros de meteorologia hoje é o local mais adequado, né? Porque tem mais ferramenta para fazer isso. Mas hoje em dia a gente consegue fazer algo bem bom trabalhando de casa, por exemplo, e fazendo previsão para qualquer lugar. Eu posso fazer uma previsão para Goiás, por exemplo. Ou posso fazer lá para a Irlanda, entendeu? Mas só respondendo a tua pergunta, que eu acho que eu não respondi. Por que em alguns lugares a previsão é melhor ou pior? Por causa disso. Ou por erros de observação, ou dificuldade de observação, poucos dados observados, porque os modelos de previsão muitas vezes não são bem desenvolvidos para algumas regiões. Depende da época do ano, da estação do ano e da qualidade do meteorologista. Então, tem uma série de possibilidades aqui que faz com que uma região possa ser melhor prevista ou pior. Eu sempre digo assim, se você vai pegar uma previsão do tempo para Santa Catarina e você vai olhar lá no Jornal Nacional, que é uma previsão para o Brasil inteiro, ela vai ter um grau de qualidade. Se você olhar a previsão de Santa Catarina feita por algum meteorologista de Santa Catarina, essa previsão aqui vai ter mais qualidade. Por quê? Porque eu vou enxergar o sul, a serra, o oeste, o meio-oeste, o Planalto Norte, o litoral, o Vale Itajaí, o norte do estado. O meteorologista lá de São Paulo, se ele fizer a previsão para Santa Catarina, no máximo ele vai dividir entre leste e oeste. E deu, era isso. Então as peculiaridades da região ele não vai conhecer. Mesma coisa se eu fizer uma previsão lá para Goiás, eu vai ter uma qualidade menor do que um meteorologista de Goiás que conhece a região. Isso também é importante. Uai, bom demais. Que é o bom que você não erra nas férias, né? Então, toda vez que você quer viajar, você já sabe para onde que você vai. Por exemplo, se você quiser tomar um vinhozinho, né? Patrícia adora vinho. Deixa eu defender o tempo, como eu falei para vocês aí nas nossas reuniões. Assim, não tá louco, não? Não tá? Não tem, o tempo tá louco, não tá louco. Como disse o meu professor, louco é o trânsito, o tempo a gente prevê. Então tá tudo certo, tá tudo certo. Ele, às vezes ele é temperamental, isso sim, mas louco não é. Cansado. Eu acho que ele tá cansado de nós. Também. Por que o clima está tão cansado, está tão de mau humor, né? Por quê, Leandro? Conta pra nós. Somos nós os culpados? Ou é uma coisa natural, assim, ou ele tá realmente cansado e acontece, é coisa natural, porque ele tá diferente, Leandro, ele tá diferente. Tá diferente sim, e pode colocar essa conta aí pra gente pagar, né? A maneira com que o ser humano vive nesse planeta aqui é completamente complicada, assim, em manter a condição natural do planeta, né? A gente interfere diretamente e interfere de uma maneira bastante ruim, assim. Quando a gente falava uns anos atrás sobre mudanças climáticas, aquecimento global, e são coisas diferentes, né? Aquecimento global é elevação da temperatura do planeta e mudanças climáticas são as consequências disso, tá? Então, não são sinônimos, são coisas diferentes, né? Quando se falava isso há alguns anos atrás, se projetava isso para 50, 100 anos para frente, né? Você abriu aí a live, Patrícia, falando sobre o 6º relatório, né, do IPCC, que fala para 2030. 2030. Nós estamos em 2021. Ali. Né? Então, assim, por isso que hoje em dia não se fala mais mudanças climáticas, se fala em emergência climática, porque hoje é a realidade, o futuro chegou, o futuro está aqui. Né? Então, mas por que disso? E você comentou um pouco isso, né? Desde 1850, 1900, com o começo da Revolução Industrial, a gente começou a usar uma matriz energética para desenvolver o nosso planeta, nosso planeta não, né? A nossa maneira de viver, com econômica, queima de combustíveis fósseis. Com queima de combustível fóssil. Essa é a nossa matriz energética, é assim que a gente faz a energia aparecer, né? E a partir da energia tudo se desenvolveu da rapidez com que se desenvolveu, né? Então, assim, para que as pessoas entendam, né? O efeito estufa, ele é algo natural do planeta, extremamente necessário. Sem o efeito estufa, você não teria a vida no planeta como a gente tem, tá? Então, assim, o que é o efeito estufa? O efeito estufa são gases que tem na atmosfera, né, e que nos protegem dos raios solares mais agressivos e que regulam a temperatura do nosso planeta. Ou seja, os gases
acima, né, acima do nosso planeta, eles permitem a entrada correta de energia do Sol e permite a saída necessária desse aquecimento, que não é mais de interesse da vida no planeta e tem que ser devolvida para a atmosfera. Basicamente é isso, né? Então você precisa ter uma série de gases, você precisa ter a quantidade correta desses gases para que isso acabe funcionando como sempre funcionou. O problema está aí, né? O problema está aí. O que nós aqui, habitantes desse pequeno planeta, estamos fazendo? Nós estamos mexendo na quantidade de gases que estão lá em cima. Vocês lembram, né, uns anos atrás, que se falava no buraco da camada de ozônio? Vocês lembram disso? Sim. Né? Sim. Hoje em dia ninguém mais fala. Fizemos trabalhos de escola. Exatamente. Hoje em dia vocês ouvem com muita frequência falar no buraco da camada de ozônio? Não se fala. Não, porque, na verdade, outros temas eram vazão desse tema para outros, né? Porque com esse tempo louco a gente não está comentando de buraco, a gente está comentando de chuva de poeira. Né? Terremoto que vai causar tsunami no Brasil. Me fala, e a gente está com essa dúvida. O que está acontecendo, hein, Charles? Que é culpa nossa, é isso? É culpa nossa. Porque assim, por que não se fala mais no buraco da camada de ozônio? Porque uns anos atrás nós usávamos nas geladeiras, no ar-condicionado, nos eletrônicos, nos eletrodomésticos, o CFC, né? O gás, cloro, flúor, não lembro. CFC, tá? Que é um gás que era usado aí. Esse gás, ele diminuía, ele comia a quantidade de ozônio que estava na atmosfera. Quando esse gás se perdia para a atmosfera, ele diminuía a quantidade de ozônio. O ozônio é um dos gases do efeito estufa. E o ozônio, a função principal dele é não permitir que raios ultravioletas, raios muito fortes, cheguem até nós. Então, estava tendo um buraco na camada de ozônio, ou seja, estava perdendo o ozônio. E aí a temperatura do planeta estava aumentando. Aí estava aumentando o câncer de pele e tudo mais. Aí as pessoas... A gente teve uma evolução, é isso que você está querendo dizer? Sim. Exatamente. Olha. Aí as pessoas começaram a entender isso, os pesquisadores começaram a mostrar, e aí começou a aparecer as leis para proibir o uso do CFC, por exemplo. E o ozônio começou a aparecer de novo numa quantidade que é necessária. E aí parou-se de se falar, não quer dizer que hoje em dia não tenha, mas não é algo tão determinante. Bom, o que aconteceu para que essa temperatura do planeta continuasse subindo? Aí, pela queima de combustível fóssil, uso de carvão, extração de petróleo e por aí vai. Gás, né, também, né? A gente começou a jogar CO2, dióxido de carbono, na atmosfera. Dióxido de carbono, o CO2, é outro gás que compõe o efeito estufa. Tá? O CO2, ele tem uma outra função. A função dele é permitir que a energia que tem aqui embaixo saia para os altos níveis da atmosfera. Essa é a função do CO2. Só que com uma grande quantidade de CO2 emitidas por nós, provado cientificamente, porque o CO2 ele é produzido naturalmente, mas nós também produzimos, né, no nosso dia a dia, na nossa matriz energética, nós começamos a colocar uma quantidade enorme de CO2 na atmosfera. O que aconteceu? O CO2 está impedindo que esse aquecimento se perca para a atmosfera, para os altos níveis da atmosfera. E a temperatura do planeta está subindo. Então é como se a gente tivesse deitado na cama e começasse a colocar várias cobertas em cima, não deixando o aquecimento escapar. Entendeu? É a quantidade, na verdade, né? Na verdade é a quantidade, né? É a quantidade excessiva, na verdade, né? Isso. É por isso que eu até te perguntei, Patrícia, hoje, se a gente podia mostrar alguma coisa, assim, né? Porque tem gráficos que mostram a quantidade de CO2 desde a pré-indústria, desde lá de 1850 até hoje, e assim, a elevação de CO2 é exponencial. Cada vez está mais a quantidade de CO2. E através de pesquisa, os cientistas mostram que esse CO2 é produção humana, é antropogênica. Nós estamos produzindo isso. Não tem discussão em relação a isso, entendeu? E a temperatura do planeta está subindo de lá para cá, da pré-história para cá, da pré-indústria, desculpa, para cá. Já subiu 1,1 grau, né? Com expectativa de 1,5 grau até 2030 e 2050. Se agora já está assim, porque isso é que está ocasionando todas as alterações, é isso? Agora imagina com mais 0,5 grau.
Qual é a previsão disso? Eu sou meio ruim de memória, eu era bom de memória, mas agora eu tô velho e já esqueci. Olha, eu tô com o Google aqui do lado, se você quiser, você pode me pedir ajuda, tá? Inclusive, só para comprovar que eu posso te ajudar, é clorofluorcarboneto. Nossa, mas não dá para falar. Foi mal. Eu anotei alguns dados aqui para vocês, tá? Por causa desse aquecimento, por exemplo, aqui são dados do relatório, do 6º relatório do IPCC, da ONU. Tá? Para que as pessoas tenham ideia, tem muito cético, né? Tem muito cético em relação a isso. Esse relatório foi feito em cima de mais de 14 mil trabalhos científicos. 14 mil trabalhos científicos. Mais de 200 pesquisadores do mundo contribuíram para esse relatório, tá? Então, já dá aí uma grandeza da relevante, consistente. Tá? Então, assim, algumas coisas que eles dizem que são importantes. Ondas de calor, né? Ondas de calor, aqueles períodos de temperaturas extremamente elevadas, tá? Mais de 40 graus. Acontece muito na Europa, nos Estados Unidos, Sim. No Brasil também, mas principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, onda de calor mata mais do que furacão. Tá? Mata mais do que furacão. Até então, até quando era tudo mais ou menos normal, dentro do clima normal, nós tínhamos uma onda de calor forte a cada 100 anos. Hoje em dia, nós temos quase 5 vezes mais ondas de calor do que se tínhamos lá antes do início ali do século XIX. Quase 5, e isso com uma tendência de 1,5 grau. Tá? Nos últimos 50 anos, o aquecimento da temperatura da Terra, ela é a maior da história. Estamos falando aí de dados que o pessoal consegue coletar, simular no passado, de mais de 125 mil anos, nos últimos 50. Nunca a gente teve um aquecimento tão grande nesses últimos 50 anos na história do nosso planeta. Tudo isso dados ali do IPCC. Tá? Então, assim, tem muita coisa que eles falam. Aí eles fazem uma relação direta até mesmo com o que pode acontecer em termos de doença e tudo mais. Mas tem vários dados muito interessantes. Eles dizem assim que uma das coisas que mais preocupa é a elevação do nível do mar, né? E isso já vem acontecendo, né? A gente tem aqui em Santa Catarina, né? Meu Deus, aqui em Santa Catarina tem praia sendo engolida. Por quê? Porque a maré tá subindo. Aqui, Praia de Fora, eu vou te dizer, já não tem mais a orla, né? É uma coisinha minúscula, né? Tanto que em Balneário Camboriú estão botando areia. Gente do céu, o que é isso, né? Mas pode continuar, né? O homem não aprende, né? Ele faz o erro e vai fazer outra coisa para corrigir o erro dele, mas ele não admite que ele errou, né? Então, é impressionante. Mas, assim, por exemplo, hoje já é um fato. Até 2100, tá? Mas aí 80 anos, o nível do mar vai continuar sempre subindo. Isso não tem mais como voltar. Mesmo que você baixe a quantidade de CO2 na atmosfera. Isso já é uma conta que a gente vai pagar. Então, assim, vários locais do mundo, nós vamos ter pessoas que vão ter que fugir dos seus lugares porque não vai existir mais. Não vai existir mais. Ilhas pequenas, o mar vai tomar conta, né? Então, isso já é um problema, já é um fato. 70% a 90% dos recifes, dos corais, vão desaparecer. 70% a 90%. Né? Então, assim, são coisas que a gente já está pagando, sabe? Mesmo que a gente tome atitude hoje, mas já não tem mais volta a algumas coisas. Leandro, me explica uma dúvida aqui de uma pessoa completamente leiga, mas que ficou essa perguntinha na cabeça e eu acho que eu não sei se eu perguntei para alguém e agora eu estou de frente para uma pessoa certa que vai me responder. É claro que o ser humano tem feito várias ações, né? Queimada, indústria, aumento de poluentes, tudo mais, né? Mas qual que é essa diferença da ação humana, né, que degrada o ambiente, com os fenômenos que são a evolução natural das coisas? Vou fazer um comparativo assim, muito besta, tá? Muito besta. A Terra ela já passou por por várias situações. Já foi, né? Já teve a era do gelo. Aí teve outra era, aí depois teve várias mudanças. Qual que é essa relação? Se a gente ficasse quietinho, né? Se a gente não degradasse tanto o meio ambiente, o que a natureza faria sozinha dentro dessa evolução?
Se a gente não interferisse na condição do clima, né, na temperatura do planeta, hoje nós estaríamos falando que nos próximos anos nós teríamos um resfriamento do planeta. Hoje o ciclo natural, né, tirando essa pecinha fundamental aí que é o ser humano, né, ou deixando ele ali, mas ele não interferindo, hoje nós teríamos a tendência de um resfriamento do nosso planeta. Isso seria o ciclo natural. Você bem disse, né? A gente tem ciclos na Terra, né? Períodos quentes, períodos frios. Isso são mudanças climáticas. Mudanças climáticas por fatores naturais. Quais são os fatores naturais? Atividade solar. O Sol ele tem seus picos, né? Atividade solar. Às vezes é forte, às vezes é baixo. Isso interfere na condição da temperatura do nosso planeta, né? Pela questão da órbita. Erupção vulcânica já aconteceu no passado, de vários e vários vulcões, que também contribuíram para uma mudança climática. Terremoto, uma escala menor, mas também interfere. Então, tem coisas que acontecem no nosso planeta que são naturais e que interferem na temperatura do planeta. Hora ele fica quente, hora ele fica frio. Tá? Então, sim, como eu falei, se nós não estivéssemos aqui, ou a gente ficasse quietinho aqui no nosso canto, nós teríamos um resfriamento do planeta. Por que a gente não está tendo? E tem até um gráfico muito interessante que mostra justamente isso, né? A temperatura do nosso planeta, tendo uma projeção, né? Com dados passados em uma projeção, e aí mostra, tira o ser humano, ou seja, tira essa quantidade de CO2 que o ser humano está fazendo. A temperatura, ó, baixa. Bota o ser humano, sobe, né? Então, assim, por que isso? Por isso, pela matriz energética que a gente tem, por esse consumo exagerado, né? Da onde a gente tira a nossa energia, na queima de combustível fóssil, degradação do meio ambiente, derrubada de florestas, né? A quantidade de pessoas que existe no nosso planeta, a quantidade de ser humano que existe no planeta, essas pessoas elas precisam se alimentar. E aí tem até, já entrando um pouco nesse assunto, tem vários pesquisadores que defendem que uma das coisas que a gente tem que fazer para evitar esse aquecimento é diminuir o nosso consumo de alimentos de origem animal. Sim. Animal, né? Assim, porque eles estimam que a gente tenha para cada ser humano, para cada pessoa nesse planeta, 30 bovinos para alimentar essa pessoa, uma. Então, assim, a quantidade que você precisa de derrubar de floresta, por exemplo, para fazer pastagem, isso interfere, porque você derruba árvores para poder criar o gado, né? Você precisa produzir grãos para alimentar os animais, para nos alimentar depois. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente faz, que a gente vem fazendo, sem falar da questão econômica, que gera dinheiro, né? E que a gente está mudando nessa questão da temperatura pelo menos. Mas, assim, o que diz a tua ciência? O que o ser humano tem que fazer? Tem uma solução. Tá, deixa eu só emendar essa pergunta. É porque, na verdade, ele estava falando de uma coisa, do desmatamento, com a participação. Eu queria emendar a pergunta do Henrique Omena. Ele fala assim: poderia comentar sobre os riscos futuros do clima para o Brasil, principalmente levando em conta o descontrole do desmatamento e queimadas, né? Porque assim, quando você vai no desmatamento, né, você vai tirando as árvores, as florestas, você vai tirando um dos filtros também desse CO2 também, né? Porque a natureza ela também produz o CO2, né? Mas tudo muito direitinho, tudo dentro da quantidade necessária. Quando você faz o desmatamento, você está diminuindo, inclusive, a quantidade de umidade disponível na atmosfera, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui no sul do Brasil, um dos gatilhos para a gente ter chuva no sul do Brasil é a umidade que vem da região da Amazônia, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar nos rios voadores, né? Que, tipo, na floresta, ela produz uma quantidade grande de umidade, joga isso na atmosfera, ventos em altitude transportam essa umidade para diversas áreas, né? E um desses ventos traz essa umidade da Amazônia em direção à região sul do Brasil. Inclusive, também ajuda a provocar chuva no sudeste e na região do centro-oeste, no período mais de verão, que é a estação fria, chuvosa, né, do sudeste e centro-oeste, que se conhece como inverno. Então, assim, a hora que você degrada, a hora que você destrói, você derruba, você faz queimadas,
você está também deixando essa região mais árida, você está diminuindo a quantidade de umidade disponível na atmosfera. Então você vai ter esses gatilhos menores, e isso vai interferir na condição de aumento ou diminuição de volume de chuva, porque a natureza sempre procura equilíbrio, em outras áreas muito distantes. Então, assim, isso muda radicalmente a condição do clima, entendeu? Então, assim, o que as pessoas têm que entender? Quando a gente fala aquecimento global, parece que a gente está falando só de temperatura mais alta, que só vai fazer calor, aí aparece assim, uma nevasca nos Estados Unidos, o maior frio da história, aí o cara diz assim, tá vendo? Tá vendo como falam bobagem? Cadê o aquecimento global? É justamente isso. Porque, assim, as estações do ano, elas vão continuar acontecendo independente da temperatura do planeta. Então, a gente vai passar por períodos de inverno e períodos de verão. O que acontece é que, com o aumento da temperatura, esses extremos eles vão ser cada vez maiores. Sim, cada vez tendência de ter mais períodos quentes e menos períodos frios, isso sim, mas eles vão continuar existindo, só que mais intensos. Então, quando você tiver uma onda de frio, ela vai ser muito forte. Quando você tiver uma onda de calor, ela vai ser muito forte. Quando você tiver uma seca, ela vai ser muito resistente, muito intensa. Quando você tiver um período chuvoso, as chuvas extremas, elas vão ser mais intensas, entendeu? Então, é isso, muda tudo, muda toda a questão do clima. Aí aconteceu, Cleidson, em Mato Grosso do Sul, aí pertinho, o fenômeno da tempestade de areia, né? Esses dias, né? A tempestade de areia no interior de São Paulo, entendeu? Isso é algo típico de região árida, uma região que praticamente não chove, que tem muita poeira, a região muito seca, e aí quando avança uma frente fria, uma linha de instabilidade, alguma coisa que vai mudar a condição do tempo, que vai provocar chuva, vem um vento, um ar mais frio, esse ar é mais pesado, ele desce, e aí empurra essa poeira para cima, e faz aquela tempestade de areia. Isso é típico de regiões áridas. E a gente está aqui no Brasil com uma certa frequência, entendeu? Então, isso é uma mudança. Que notícia foi essa de que pode vir a acontecer essa poeira aqui em Santa Catarina? Que até o Floripa Mil Graus fez um meme com relação a isso. É porque assim, né, gente? O que precisa para ter essa poeira? Precisa ter uma região extremamente seca, o avanço de alguma oportunidade, alguma chuva, alguma instabilidade, né? Sim, Santa Catarina pode? Pode, mas a chance é muito pequena. Por quê? Porque nós aqui temos chuva todos os meses do ano. A gente não tem período seco como o Gleidson tem em Goiás, onde passa boa parte do inverno e não cai uma gota de chuva. Então vocês precisam de um período muito longo de sem chuva para que fique essa questão mais árida. E aí você pode ter a poeira. Agora, aqui em Santa Catarina é muito difícil de acontecer, a não ser que ao longo dos anos, pelas mudanças climáticas, quando a gente tiver seca, e a gente tem seca em Santa Catarina, isso for muito rigoroso. E aí pode ser que lá na frente a gente possa ter também aqui em Santa Catarina. Mas hoje, pela chuva até que vem acontecendo, quase que improvável, principalmente esse mês de outubro muito chuvoso. Aí não tem condições. E ao mesmo tempo você chega no verão até 40, 41 graus no norte, região de Joinville ou Criciúma, por exemplo, né? É uma questão geográfica mesmo, né? Pela localização geográfica do sul do Brasil, né? O que acontece? A gente mora num país tropical, né? Teoricamente um país tropical, né? Apesar de boa parte do país não ser tropical. Mas assim, a gente tem aqui no sul do Brasil tanta influência das massas de ar quente que vem lá do centro-oeste, do norte do Brasil, que descem em algumas oportunidades, claro que mais no verão, até a altura aqui do sul do Brasil, e a gente tem as massas de ar frio que vem do sul do continente, né? Do polo, da Antártica e tudo mais, né? Então, geograficamente, nós temos uma região que recebemos tanto ar frio quanto ar quente, né? Então a gente pode ter períodos muito frios com muito quentes. E quando isso se encontra aqui em Santa Catarina, aí você tem os eventos extremos, você tem as tempestades, você tem o ciclone bomba, você tem o tornado, você tem o furacão. O Gleidson riu um monte, porque eu já fiz live de casaco de pele. Dizendo que estava em Paris. Eu estou em Paris, eu estou na Europa brasileira. Olha essa poltrona dela aí, toda fofa aí. Chiquérrima. O que diz a tua ciência? A tua ciência, o que diz? Acho que primeira coisa, tá? Primeira coisa, a gente tem que se conscientizar. Primeiro passo, conscientização. A gente tem que entender que a gente está vivendo num planeta que está tendo suas mudanças. O planeta vai desaparecer, nós vamos morrer? Não vai acontecer isso. Mas a vida como a gente conhece em termos meteorológicos, dos eventos meteorológicos, isso vai ser diferente daqui para frente. A gente vai passar por situações que a gente se apavora, como um ciclone bomba em Santa Catarina. Isso vai ser natural, vai ser normal. Claro que isso não vai acontecer toda hora, né? A gente vai ter dias que a gente vai para a praia.
sol, calor, tudo certo, tudo direitinho, mas os extremos vão ser mais elevados. É assim. Então, primeira coisa, consciência. Temos que ter consciência. Isso é uma realidade. A gente tem lives como essa aqui, porque a gente tem que falar com as pessoas têm, quando for tomar um vinho, talvez no início da conversa ali, falar um pouquinho sobre isso, entender que isso faz parte da nossa vida, entendeu? Porque como a gente quer saber como é que vai, se amanhã vai dar sol, a gente também pode querer saber como é que estão as questões das mudanças climáticas, como é que está o aquecimento do planeta, o que eu posso fazer. Posso recomendar um livro aqui que eu estou lendo aqui, ó. Ah, ótimo. Nós Somos o Clima. Nós Somos o Legal. Clima. É um de quem? Jonathan Safran Foer. Eu sou ruim de inglês. Falei que eu gosto de matemática, né? Então, aqui, ó. E assim, o que esse livro fala? Esse livro não tem nada técnico, assim. Ah, ele legal. fala em termos de consciência, para as pessoas se conscientizar. E ele dá uma série de exemplos, sério. Desde da Segunda Guerra Mundial, o que os americanos fizeram, para aqueles que não estavam na guerra, o que se conscientizaram, a questão da ação de graça nos Estados Unidos, por que hoje é tão forte e não era no passado, e as pessoas tomaram essa consciência e hoje elas confraternizam nas suas famílias. Então ele diz basicamente o seguinte: a partir do momento que a gente tiver sentimento pelo aquecimento global, que a gente entender isso, a gente vai começar a agir para que a gente diminua isso, né? Eu acho que essa leitura ela é bem legal para a gente começar a ter consciência disso. Em termos práticos, ele diz o seguinte também, tá nesse livro. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou começar a andar de transporte público uma vez por semana, não vou deixar guardar meu carrinho ali e vou contribuir para poluir menos, né? Menos CO2, né? Ok, legal. Isso está funcionando? Se não está, eu tenho que aumentar essa minha participação, né? Então, não adianta só fazer, mas eu tenho que fazer algo que dê resultado. Então, assim, uma série de atitudes que a gente pode ter, né? Inclusive, pensar na hora que a gente for votar nos nossos representantes, né? Qual é a política ambiental desses caras? Muito importante. Sobre isso, né? Isso muito é uma questão importante que a gente tem que pensar. Isso, não só no nosso dia. Muito importante. Não só no nosso dia a dia. E eu até ia te perguntar, como é que está o Brasil nessa corrida contra o tempo? Feio. Tá feio, né? Horripilante, um colapso total. Gente, eu não aguento mais ver tanta notícia. Assim, tá demais. Assim, porque a gente tem uma política ambiental hoje em dia que não é muito favorável ao meio ambiente, né? Então, assim, a gente permite que muitas coisas aconteçam, né? De maneira mais clara, a questão de desmatamento, né? Que aumentou bastante nos últimos anos, a diminuição da fiscalização, basicamente, né? E a falta de política de desenvolvimento sustentável, né? É óbvio que as pessoas precisam comer, precisam produzir, precisa gerar renda, mas isso tem que ser sempre levado em consideração a questão do desenvolvimento sustentável, né? Então, assim, eu não sou aqui o cara que faz tudo correto, muito pelo contrário. Eu vi que alguém perguntou assim, alguém de vocês aí não come carne? Eu como carne. E assim, eu também como, eu vi a perguntinha também. Então, assim, a gente tem que diminuir não só carne, consumo de origem animal, né? Por causa disso, porque a gente utiliza, deixa eu lembrar, 1/3 da água do planeta é usado para alimentar animais, para a gente consumir depois. Né? Mas se o preço da carne continuar nesse valor, com certeza vai diminuir rapidinho. Com certeza, né? Já diminuiu. Pode falar. 70% da área cultivada para alimento no planeta é voltado para a alimentação de animais, não do ser humano. Tinha visto um comentário que é o seguinte: vamos nos tornar veganos? Vamos nos tornar vegetarianos? Existe essa grande necessidade? Claro que cada um defende a sua ideologia, né? Mas, na verdade, o que a gente não precisa, ou tantas vezes que eu só vou em churrascaria rodízio quando me convidam, tá? E quando eu chego lá, gente, eu vejo tanta carne sendo jogada fora, tanto desperdício. Então, de repente, começar por essa conscientização, né? Para finalizar, Leandro, não sei se tu visse, mas nós costumamos fazer um plágio de frente com a Gabi, sabe? Aquele programa que faz o Minuto. Então, assim, a gente fala algumas palavras e a pessoa fala o que vem na cabeça. Então, a gente fez o nosso Minuto, sua versão, em vez de frente com a Gabi. Plágio total. Bem pouquinho. A gente botou aqui
Cinco só tópicos, rapidinho. E daí a gente vai dar tchau. Bora começar? Bora. Então tá. Aquecimento global. Fato. Certo. Uma boa notícia. Ainda dá tempo da gente diminuir os impactos. Um alerta total. Consciência para esse grave problema. Não é mais mudança, é uma emergência climática. E uma boa atitude. Acho que está relacionado com a consciência, né? Saber dos problemas e mudar de atitude em termos do nosso dia a dia. Ações práticas e que dê resultado. Não é fácil, é muito difícil, mas acho que a partir da consciência a gente começa a melhorar e deixar um planeta melhor aí para quem vem aí mais para frente. E agora uma coisa mais pessoal, de Leandro para Puchalski, de Puchalski para Leandro. Fale para você um conselho pessoal. Difícil, né? Difícil. Sei lá, eu acho que é isso, né? É colocar todo dia que a gente acordar, procurar ser uma versão melhor, né? Nunca deixar de dizer, eu poderia ter feito isso e aí continuar vivendo da mesma forma. Não. Amanhã é um dia novo e amanhã a gente pode ser melhor. Então, se a gente não conseguiu fazer hoje, amanhã a gente tem a oportunidade de novo. Vamos tentar, vamos fazer e não vamos desistir nunca. Pequenos passos. Maravilha, Leandro. Olha só tenho a agradecer pela tua presença aqui, por aceitar esse convite desses dois doidos aqui que gostam de falar de um pouco de tudo e muito mais, né? Eu queria que tu desse a tua palavra final, não sei o que, né? A gente chama de fazer o teu jabá, vamos dizer assim. Conta pra gente alguma coisa e dá um... Só agradecer vocês aí pelo convite, pela lembrança do meu nome. Bom demais, uma conversa leve, solta, descontraída, e que eu acho que no assunto é extremamente necessário para a gente falar com descontração, sem temor, mas sabendo a realidade, né? Agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição aí, uma próxima oportunidade. Obrigada. Se quiserem chamar, a gente vem aqui, falamos um pouco mais. Olha, que legal! Né? Mais um para a família! Falar, né? Mais um para a família, nossa versão. Ei, boa, é Figueirense ou Avaí? Eu sou gremista, né? Então aí a relação com o Avaí é um pouquinho maior, né? Por causa do azul, né? Pois eu tô chamando um jogador do Avaí, vamos ver, segunda-feira ele ficou me dar um retorno, eu quero uma representação catarinense para nossa live, porque o Gleice, assim, enjoado, já conseguiu há 3 semanas o Toró, lá de Goiânia. Eu tenho um grande amigo que trabalha no Avaí, de repente ele pode ser essa ponte aí, ó. Vamos conversar. Aí, tá? Obrigadão, Gleice. Eu só queria fazer só um jabá, já que tu falou. Aqui no meu Instagram, confesso que eu não fui até o final como eu queria fazer por falta de tempo mesmo. Mas eu tenho 3 vídeos que falam um pouco sobre o relatório do IPCC, fala sobre essas mudanças climáticas, sobre os dados que eu achei interessante. É só procurar aqui no meu Instagram, ali tem 3 vídeos que falam sobre isso, tá? Não, a gente vai compartilhar, com certeza, né, Gleison? Vamos compartilhar porque o assunto é necessário, gente. É necessário. Chega de botar panos quentes na ferida. Tem que realmente fazer alguma coisa para mudar. É como o Leandro falou. Vamos, passos de tartaruga, né? Mas passos, por favor. Gleison, fala aí. Aqui, Leandro, e pessoas que chegaram agora, nossa live, nossa versão séria, mas nem tanto. Leandro, a gente está assim com novos projetos. Para quem não sabe aí, para quem está vendo agora, sigam os nossos arrobas. Siga a Paty, patricia.claudino, _jornalista. Siga o Gleidson, gleidson.r.lopes.rp. Já falamos de vários temas, já falamos de Japão, de ansiedade, culinária, já demos a volta ao mundo, muita coisa, sabe? A gente já falou. Eu já me perdi aqui, falou assim, não vi o início da live, vai ficar gravada? Só seguir a gente, tá? Vai ficar aqui. Leandro, fique à vontade em compartilhar essa nossa live, que vai ficar gravada, a gente vai mandar para você a versão editada. Show. De 1 horinha ali. Obrigado a todos. Gente, sigam aí, e é um prazer imenso, tá? Conhecer pessoas como você, Leandro. A nossa live, ela é séria, mas nem tanto, mas a gente quer trazer consistência e a gente se diverte
e comemora a cada convidado show de bola, a cada convidado massa como você. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigado. Quando é todas as quintas? Quintas. Às 20 horas, até início de dezembro, porque a gente vai pegar férias, porque dá trabalho para fazer isso, menino. Dá trabalho. A gente vai pegar férias, porque tanto eu quanto o Gleison, a gente trabalha em assessoria, né? Então, a gente tem um trabalho... Esse é o nosso mimo, né? Esse é o nosso xodó, né, Gleison? A nossa live é o nosso xodó e a gente vai pegar umas fériasinhas justamente para profissionalizar um pouco mais. Patrícia mentiu. Nós vamos tirar férias, não. Ah, não! Nós vamos tirar férias. Falsas férias. Falsas férias do ar, porque né? Nos bastidores, nós vamos trazer novidade para quem curte a nossa versão. Aguardem. Mas vou virar um seguidor de vocês, vou acompanhar, tá? Obrigada. Obrigada. Continue assim, tá, Leandro? Uma pessoa simples. Nossa, gente, muito gente boa. Gente como a gente. É isso que a gente quer trazer para cá. Gente como a gente. Valeu, beijo. Um abraço. Tchau. Tchau, querido. Beijo, tchau, Gleison. Até semana que vem. Tchau, tchau.